Olá, bom dia, né? Hoje, quinta-feira, e as nossas aulas serão de ciências e ética. Vamos começar, né, pela matéria de ciência. E hoje nós vamos estudar sobre a litosfera ou crosta terrestre, certo? A litosfera, também denominada crosta terrestre, é a camada mais externa da Terra, formada pelas rochas e pelo solo. É nela que construímos nossas casas e cultivamos nossos alimentos. A litosfera compreende do ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, até as fossas submarinas mais profundas. Ao longo dos anos, vem se modificando na sua forma e composição devido a fenômenos naturais, como vulcanismo, erosão, meteorismo e a ação do próprio ser humano por meio da construção de cidades e metrópoles. Abaixo da crosta terrestre, a Terra apresenta outras camadas, como o manto, que é composto de outros tipos de rocha, que, devido às altas temperaturas e pressão, encontra-se em estado pastoso, chamado de magma, e o núcleo, que é a região mais profunda e central da Terra e é composta por ferro e níquel. Olha só o desenho aí, né? A Terra vista por dentro, né? Aí vocês estão vendo aí a crosta terrestre, o manto superior, o núcleo e o manto interior, né? Aí vamos lá na página 42, né, que hoje nós vamos falar sobre as rochas, né? E o que significa essas rochas? Olha só. O que são rochas? Rochas são agregados de minerais e podem ser encontrados em toda a superfície terrestre. Elas compõem e dão a forma à Terra. Apresentam-se em diversos tipos, como as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Rochas magmáticas são rochas formadas pelo resfriamento do magma, né? E as rochas metamórficas têm sua origem na transformação de rochas magmáticas e sedimentares, devido às alterações nas condições ambientais. E as rochas sedimentares são rochas originadas de materiais que foram erodidos de outras rochas e que sofrem sedimentação. Agora, né, nós vamos ver, né, o ciclo dessas rochas. Olha só. O ciclo das rochas é conjunto de fenômenos naturais que levam um tipo de rocha a se transformar em outro. Tudo começa na superfície da Terra, com a erosão provocada por agentes como a chuva e o vento. No fim desse processo, tornam-se as rochas sedimentares, que se transformam em metamórficas nas profundezas da crosta terrestre. As metamórficas, por sua vez, acabam virando magma, que em algum momento solidifica e vira rocha ígnea, dando início ao ciclo novamente. Tudo isso leva milhões de anos para ocorrer, em um processo contínuo e infinito, certo? Como vocês estão vendo aí, né, a imagem, né, do ciclo dessas rochas, né? Aí no meio, né, alta temperatura e pressão, né? Aí você fica observando aí os outros. Na página 44, né, você vai observar que está falando sobre as placas, né, tectônicas e também o solo, né? Vamos lá. A litosfera é dividida em partes chamadas de placas tectônicas. E o toque ou choque entre elas causam terremotos, vulcanismo e alterações no solo. Placas tectônicas são porções de crosta terrestre, né, litosfera, que se movimentam e interagem entre si. O planeta atualmente tem 12 placas tectônicas principais e algumas outras placas menores. Agora, né, aí vocês estão observando, né, o mapa aí das placas tectônicas, né? Agora vamos falar sobre o Sol.
O solo é a parte da crosta terrestre mais superficial, onde os humanos e outros animais caminham, cultivam e constroem. Essa camada é formada pela degradação das rochas juntamente com a matéria orgânica, né? Ou seja, restos de animais e vegetais decompostos no ambiente. Ok? Certo? Agora, né, lá na nossa atividade, vocês vão responder, né, na primeira questão. Nesse retângulo, vocês vão ler e vão marcar abaixo o que esta frase está se referindo, certo? Então, a frase, né, que está aí nesse retângulo é a camada sólida mais externa da Terra, formadas pelas rochas e pelo solo. Então, de quem essa frase está se referindo? Aí embaixo tem as palavrinhas que é onde vocês vão marcar. Será que essa frase se refere à atmosfera, à litosfera, à hidrosfera ou à biosfera? Então você vai marcar um desses quadradinhos aí, certo? A segunda, né, vocês vão observar essa imagem que está aí. Olha só a imagem. E depois vocês vão responder as perguntas que vem abaixo. Olha só, logo no início, o solo apresentou, né, a terra mais fofa e escura. Por quais motivos essas camadas têm tais características? Então você vai respondendo aí o porquê, né, que ela estava fofa e escura. Aí você vai explicando aí bem direito. Agora o item B. Ó, devido, né, à escavação, Emerson notou algumas galerias presentes no interior da Terra, o que pode ter causado essas aberturas. Aí você vai explicar, tá certo? Item C. À medida que foi chegando às camadas mais internas, o solo foi sofrendo um clareamento. Qual é a explicação para essa mudança? Certo? Aí vocês vão respondendo o porquê que foi sofrendo esse clareamento. Aí você vai respondendo aí, certo? A terceira, né, vocês vão observar essa imagem. Olha só a imagem. E depois, né, vocês vão responder os questionamentos referentes a ela. O item A. Com o resfriamento do material vulcânico mostrado ao lado, que tipo de rocha é formado? De acordo com essa imagem aí, ok? Item B. Após vários anos, se um grupo, né, de geólogos visitar a região indicada na cena e encontrar algumas rochas sedimentares, dirão que elas sofreram qual processo de formação? Aí você vai explicar, ok? Letra C, né, você vai fazer uma pesquisa, né, de outros locais, né, que também ocorreu, né, o vulcanismo, e você vai escrever aí abaixo, ok? A quarta questão, né, tá perguntando o que é solo. Aí você vai responder de acordo com o que está lá no texto. A quinta tem alguns itens aí, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas frases e onde for preciso fazer a correção, vocês vão reescrever essa frase, ok? Aí vocês vão ver onde está o erro e vocês vão corrigi-las, tá bom? Aí o item A. As rochas magmáticas, também chamadas de ignéas, são formadas pelo aquecimento do magma. Aí vocês vão observar se essa frase está correta. Se vocês acharem algum erro, vocês vão colocá-la corretamente, ok? O item B. Magma é um material pastoso que se encontra no núcleo da Terra. Onde está o erro para fazer a correção? Aí vocês vão procurar direitinho e escrever corretamente. Item C. As rochas sedimentares são originadas de materiais
degradados de outras rochas que sofrem a ação da temperatura e da pressão. Aí vocês vão observar também essa frase, onde tiver o erro vocês vão corrigir. Item D. Apenas a sedimentação influencia na formação das rochas metamórficas. Aí vocês vão observar onde está o erro e vão corrigir. A sexta, vocês vão escrever aí quais são as rochas, que compõem o solo onde você mora. Então vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão escrever qual é o solo. Ok? Agora a sétima questão. Vocês vão identificar e vão escrever aí as camadas da Terra, certo? Aí tá o núcleo e vocês vão só escrevendo onde cada um vai ficar, certo? De acordo com o desenho que vocês estão vendo, vocês vão identificar dessas camadas da Terra, ok? Oitava, está fazendo a pergunta assim. Porque na imagem acima, a camada intermediária da Terra apresenta duas partes diferentes. Aí você vai explicar por quê, certo? E a nona, vocês vão escrever verdadeiro ou falso, colocando a letrinha V ou a letrinha F, de acordo com as frases se estão verdadeira ou falsa, ok? Algumas atividades daqui, vocês vão fazer a pesquisa e outras são pessoais e também a resposta está lá no texto, ok? Essa foi a nossa aula de ciência. Já tia volta com a nossa aula de ética. Até já!